chamo Márcio Merhabi, sou infectologista pediátrico do Instituto Nacional Fernandes Figueira, da Fiocruz. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a síndrome multissistêmica inflamatória da infância. Um termo que a gente utiliza é MISC, ou a sua tradução SIMP, Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica. A síndrome inflamatória, eu vou tratar assim, é um evento muito raro que pode ser consequência da Covid-19 na infância. Normalmente, os trabalhos que existem em relação à sua epidemiologia são trabalhos ainda em desenvolvimento em vários países do mundo. Então, a gente está de frente de um evento novo. Esse evento novo, ele ainda não tem causalidade, mas aparente causalidade, uma associação entre uma resposta inflamatória causada pelo próprio organismo com as suas interações com o vírus da Covid-19, que causa uma série de alterações inflamatórias no corpo da criança e do adolescente. Quando eu falar criança, estou falando criança e adolescente. Habitualmente, isso acontece de 2 a 4 semanas depois do quadro inicial da Covid na criança, que pode ser completamente assintomático. A maioria absoluta dos casos, existe alguma história de contato com alguém com Covid-19, na maioria também das vezes, um adulto. Então, a criança faz a infecção por Covid-19, 2 a 4 semanas, fica bem. Como a gente sabe, a Covid-19 na infância pode ter qualquer apresentação clínica de uns sintomas respiratórios bem frustros, como coriza, obstrução nasal, tosse, dor de garganta, febre ou não. Sintomas gastrointestinais são cada vez mais comumente descritos nas síndromes inflamatórias, mas também alterações cutâneas e alterações neurológicas também. Enfim, já as síndromes inflamatórias são um conjunto de alterações que acontecem no corpo, por isso são multissistêmicas, podem ser muito, mas muito graves. A gente aqui no Fernandes Figueira teve um garoto que ele realmente ficou muito grave, e essa apresentação clínica ela é diversa. Ela pode se apresentar com choque cardiogênico, então a criança pode chegar muito grave, parecendo a síndrome do choque tóxico ou uma sepse bacteriana. É muito, mas muito difícil de você fazer essa diferença. E tem características de sepse ou de choque tóxico. Pode ter algumas características da doença de Kawasaki, completa ou incompleta, ou pode se apresentar com uma síndrome febril aguda, simplesmente com febre. E aí a gente vai fazer o diagnóstico, esse sim, uma das poucas indicações de se fazer o diagnóstico através da sorologia, porque como é um quadro que passa das 2 semanas, 4 semanas, o PCR-RT colhido por swab nasal, ele vem negativo em grande parte dos casos, mas eu acho importante, e os trabalhos mostram que vale a pena mesmo assim ser colhido o PCR, porque 20, 30% dos casos ainda tem o PCR positivo, mas esse é um dos casos que a sorologia deve ser colhida. Sorologias que devem ser feitas em laboratórios de referência, através de técnicas de IgM e IgG, e essa sorologia pode vir positiva nos casos das síndromes inflamatórias. A apresentação clínica, como eu disse, é diversa, pode acometer qualquer aparelho e sistema, mas o órgão que a gente tem mais medo, e é um órgão acometido que pode ser a causa da gravidade, é a musculatura cardíaca. Então, existe uma inflamação do músculo miocárdico muito importante e que, em alguns casos, lá na frente, vai evoluir também para os aneurismas de coronária. Esses aneurismas de coronária eram descritos como uma associação na doença de Kawasaki também. Então, você pode ter dilatações coronarianas ou até aneurismas gigantes de coronária que vão sair no diagnóstico através do ecocardiograma. As síndromes inflamatórias
podem evoluir para choque cardiogênico com necessidade de ventilação mecânica invasiva, uso de aminas simpaticomiméticas e toda a aparelhagem que existe dentro da terapia intensiva mais moderna do mundo. Embora o quadro clínico possa levar insuficiência respiratória, insuficiência cardíaca, com alterações neurológicas graves, insuficiência renal, com às vezes necessidade de diálise, alterações vasculares, como se fosse também, os fenômenos podem ocorrer trombóticos, inclusive durante a avaliação clínica, vale a pena ser feita a avaliação com diversos exames que a gente utiliza hoje na terapia intensiva, além da busca ativa de sítios trombogênicos, né? Então, os grandes vasos têm que ser olhados com muito cuidado. Essas crianças, na sua grande maioria, embora no início da evolução da doença se apresentem nas unidades de terapia intensiva muito graves, com todo o suporte e tudo que pode ser oferecido de forma invasiva, eles têm uma excelente resposta, um excelente prognóstico. Por incrível que pareça, dados dos Estados Unidos recentemente publicados mostram que, nos Estados Unidos, de todas as crianças que já vieram a óbito por consequência da Covid-19, somaram 103 óbitos. Nós sabemos que os dados para adultos em relação à em relação à Covid-19, são completamente diferentes. A quantidade são dezenas de milhares de adultos que vieram a óbito, enquanto crianças foram 103 crianças até o último dado publicado pelo CDC. Na Inglaterra, que foi o primeiro país do mundo que mandou um alerta sobre essa possível associação do Covid-19 com as síndromes inflamatórias, também a letalidade é muito baixa. Então, os dados americanos mostram que 1 a 2 para cada 100 mil crianças podem desenvolver MISC, ou síndrome inflamatória. Então, isso é muito raro. E até onde eu tenho leitura, somados os casos europeus e americanos, passam de 1.000 casos de síndromes inflamatórias na infância, com uma letalidade muito baixa. Então, embora o quadro clínico seja diverso, exija unidade de terapia intensiva, exija suporte complexo de terapia intensiva com uso, o tratamento normalmente é feito à base de gama-globulina e corticoide, a evolução clínica é muito favorável. Então, eu acho que a notícia que fica, a mensagem para levar para casa, né, que a gente gosta de fazer isso aqui no Instituto Fernandes Figueira, nos canais teóricos, é relacionado, esteja atento a crianças que cheguem nas emergências com quadros graves de choque hipovolêmico, choque cardiogênico, simulando quadros de septicemia, que essas crianças podem ter tido contato, não necessariamente obrigatório, confirmado, com adultos que tiveram Covid-19 confirmados, através de clínica ou através de exames moleculares, através do PCR, estejam atentos nas emergências. E se você suspeitar disso numa emergência, é muito importante que você entre em contato com a Central Reguladora de Vagas para conseguir uma vaga de terapia intensiva em unidade de referência, que essa criança vai precisar de toda a terapia intensiva que a gente tem disponível no mundo hoje. Então, eu acho que são esses os quadros mais complicados em pediatria relacionados à Covid-19. São os quadros das síndromes inflamatórias. Em relação a sequela e prognóstico, vai depender de cada caso, mas habitualmente, a sua grande maioria, as crianças ficam muito bem depois que são tratadas de forma adequada com os recursos necessários, não levando, na sua grande maioria, a alterações miocárdicas ou coronarianas, se forem adequadamente tratadas no tempo adequado também. As sequelas são sequelas semelhantes às sequelas que ocorrem em crianças que se apresentam de forma grave nas unidades de terapia intensiva. Então, a gente tem que estar preparado para isso, e é óbvio que com o aumento do número de casos,
a gente vai ver também um aumento do número das síndromes inflamatórias. E a nossa preocupação agora é com a liberdade das crianças de ir e vir, que não existia antes, e agora a gente percebe que as crianças estão saindo mais de casa, que aumente percentualmente no total de casos de Covid de todo o grupo, de toda a população, percentualmente a gente acredita, como acontece nos Estados Unidos, um aumento no número de casos de Covid em crianças, e se vai aumentar o número de casos de Covid em crianças, provavelmente vai aumentar também o número de síndromes inflamatórias relacionadas ao Covid-19.